gente, hoje, enquanto eu converso aqui com vocês, eu vou fazendo aqui, ó, a minha pintura numerada, que chegou ontem. Eu tô muito empolgada, eu tô adorando fazer, recém comecei, mas já tô gostando bastante. E pra quem não conhece, né, isso aqui que eu vou fazer agora tem absolutamente tudo a ver com esse vídeo de hoje, que é sobre saber descansar, sobre ter outras atividades pra fazer no offline, que não tenham nada a ver com trabalho. Mas essa pintura aqui eu comprei no Mercado Livre, que eu sei que vocês vão querer saber. É só procurar a pintura numerada lá e basicamente tu vai escolher, por exemplo, eu escolhi esse desenho aqui, ó. E aí ela vem assim, ó, toda numerada, exatamente aonde que tu precisa pintar e vem com as tintas, ó. Aí vem tudo com número, então tu sabe que tinta usar, vem com três pincéisinhos, vem esse aqui e esses dois aqui que são mais fininhos, ó. Por enquanto eu só usei os mais fininhos. E aí, basicamente, tu vai pintando e aí depois vai ficar aquele desenho lindo, maravilhoso. Eu espero que fique bonito, né? Mas acho que não tem como não ficar. Mas, gente, então eu vou pintando aqui enquanto a gente conversa sobre esse tema que é muito importante e é algo que está presente, muito presente na minha vida nesse momento. Bom, gente, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa muito ativa, não sou uma pessoa que gosta muito de ficar parada, assim, sabe? Quem é minha amiga ou vocês que me acompanham já há bastante tempo sabem disso, que eu tô sempre inventando alguma coisa. Isso é natural pra mim, isso tá na minha personalidade. Eu sou, assim, uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas, só que isso me trouxe também um problema, né? Isso é uma coisa que às vezes é boa, porque eu acabo fazendo várias coisas, mas que também pode ser negativa, porque por conta disso eu tenho dificuldade de ficar parada. Quando eu falo sobre isso, eu não tô falando sobre ter dificuldade pra descansar, por se sentir culpada, por exemplo. Eu sei que tem muita gente que quando vai descansar fica pensando que poderia estar fazendo uma coisa mais útil do que descansar, como se não fazer algo produtivo fosse desnecessário. E na verdade não tem nada a ver com isso, né? A gente precisa descansar, a gente precisa desse tempo para recarregar as nossas energias. E esse problema, assim, eu nunca tive, até por uma época talvez sim, mas nunca foi uma coisa assim muito presente na minha vida. Realmente a minha dificuldade era simplesmente ficar parada, eu queria estar fazendo outras coisas, né? E aí, nos últimos meses, com tantas coisas para fazer, que, enfim, eu comecei muitas coisas, comecei a escrever meu livro, tem um lançamento, aliás, do Planner 2022, ao mesmo tempo eu estava criando um curso novo, o CEO, né, que é o nosso curso de organização para empreendedoras. E aí, gente, a minha vida virou basicamente uma loucura. Então, nos últimos 2 meses, mais ou menos, o meu foco estava muito no trabalho. Como eu já falei diversas vezes, a gente não tem como fazer absolutamente tudo ao mesmo tempo, não tem como dar conta de tudo. Por exemplo, nesses meses, assim, já não estava mais conseguindo cuidar da casa que nem numa situação ideal, digamos assim, né? Que nem eu cuidava em épocas em que eu não tinha tantas coisas assim para fazer. Apesar de gostar muito do que eu faço e trabalhar com aquilo que eu amo, quando a gente faz muitas coisas, chega uma hora que a conta chega, né? Que a gente fica sobrecarregada. E isso acabou acontecendo comigo agora nas últimas semanas. Eu estava me sentindo muito cansada, assim, com vontade de fazer nada mesmo, assim, de me abrindo aqui total com vocês, tá? Com vontade só de me atirar, assim, sabe? Descansar mesmo. Muitas vezes eu tive dificuldade de saber o que fazer nos momentos em que eu ia descansar. Eu ficava tipo, tá, mas eu vou ficar fazendo o quê, sabe? Porque eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, de dormir à tarde. Isso não é uma coisa que eu curto muito fazer. Eu acordo mais cansada do que quando eu fui dormir. E aí eu também não queria fazer algo no digital. Eu não queria ficar assistindo vídeo no YouTube. Eu não queria ficar no celular. Eu não queria ficar vendo série. Porque isso, na verdade, não é descansar, né? E aí a gente entra nesse tema. O que de fato é ter um descanso de qualidade? E uma coisa que muita gente não pensa é que quando a gente tá falando sobre descansar, a gente está falando sobre desacelerar. E muitas pessoas fazem coisas que acabam estimulando a mente em vez de relaxar a mente. Por exemplo, tu querer descansar assistindo um monte de vídeo no YouTube ou em outras redes sociais não é descansar, porque tu tá com o pensamento acelerado, tu tá consumindo um monte de informação. Então pode notar, depois que tu fica muito tempo no celular ou assistindo TV, tu não se sente descansada, né? Às vezes tu te sente até mais cansada depois. E aí vem aquela pergunta que aparece muitas vezes lá no Instagram da Você Produtiva, que vocês mandam, que é:
Mari, mas então o que eu vou fazer quando eu descansar? Qual que é a forma certa de descansar? E eu fiquei pensando que a nossa geração não sabe descansar, né? A nossa geração, a minha, e as gerações atuais também, porque a gente tem o digital, então meio que a gente acostumou que nos momentos em que não tá fazendo nada, a gente pega o celular para fazer alguma coisa. E como eu falei, isso não é descansar. E aí eu comecei a tentar resgatar assim coisas que eu gostava de fazer quando eu era criança, que coisas que eu achava divertidas, que realmente era para tranquilizar a mente, sabe? E aí eu comecei a pensar em novos hobbies que eu poderia ter, coisas que não tivessem absolutamente nada a ver com o trabalho e que eu fizesse pelo simples prazer de fazer aquela tarefa. Esses dias, gente, fazendo terapia, que eu comecei a fazer terapia faz, acho que foi mais ou menos nessa época até. Eu falei pro terapeuta que eu e o Jimmy a gente tinha saído para andar de bike um dia, enfim, para descansar. E que foi muito bom, assim, fazer uma coisa diferente, sabe? Tá ao ar livre e tudo mais. E aí a gente alugou uma bike, que aqui tem como alugar, né? E a gente deu uma volta e tal, e foi muito bom. E ele falou assim, quando que foi a última vez que tu fez algo sem se cobrar? Uma atividade sem se cobrar? E aí eu parei pra pensar, assim, tipo, putz, eu não me dei conta disso, né? Que a gente costuma se cobrar naquilo que a gente faz. Se a gente tá trabalhando, se a gente tá estudando, normalmente tem algum objetivo por trás, a gente tá fazendo aquilo por um motivo. E aí eu me dei conta que fazia muito tempo que eu não tirava, assim, um tempo certo para eu fazer atividades em que eu não ia me cobrar. E tudo isso por quê? Porque eu comecei muitas coisas ao mesmo tempo e, gente, é aquilo, né? Eu sempre falo pra vocês que a gente precisa descansar, que a gente precisa fazer outras coisas, só que nos últimos tempos, como eu tava com muita coisa pra fazer, meio que realmente, assim, eu tirei a cabeça total disso, sabe? Eu tava muito focada nos meus projetos, esse é o meu natural, assim, fazer muita coisa, e aí eu precisei prestar atenção e parar. Opa, tem alguma coisa errada aí. E foi aí, até um tempo atrás, eu e o Jimmy, a gente tinha comprado um quebra-cabeças pra montar de Friends, que a gente ainda não terminou, aliás, porque teve uns dias que a gente tava enjoado, assim, de montar e acabou ficando e não montamos mais, mas foi muito divertido montar. E foi aí que eu comecei a pensar mais em outros tipos de atividade pra fazer. E aí eu vi a Nina Secrets fazendo pintura numerada, não lembro se foi nos stories ou se foi num vídeo dela. Mas eu vi ela fazendo e eu achei muito interessante, porque eu sempre gostei de pintar quando eu era criança, eu sempre gostei de desenhar. Eu sempre fui da parte criativa, assim, gostava de escrever, desenhar, enfim, fazer esse tipo de coisa. E eu pensei, por que não fazer algo assim, né? E eu quis comprar isso aqui pra fazer assim de boas, não pra ficar querendo fazer algo perfeito, tipo assim, tem que ser bem certinho na linha, tem que ficar impecável, não. Eu quis desapegar total, realmente fazer que nem eu comentei da terapia, uma atividade sem cobrança, pelo simples prazer de fazer. E aí, agora eu quero te convidar para pensar quando que foi a última vez que tu fez algo pelo simples prazer de fazer, sem ficar se cobrando para ter um resultado em específico, só para curtir o momento, sabe? E quando a gente fala, então, de descansar, tu tem que pensar em atividades que te relaxam, porque às vezes, por exemplo, vai ter alguém que vai detestar fazer isso aqui que eu tô fazendo, né? E a gente não pode querer fazer algo que a outra pessoa tá fazendo achando que é o que vai funcionar. Então, tu tem que pensar o que recarrega as minhas energias, quais que são as coisas que eu preciso para me sentir bem, para me sentir leve, para ter uma rotina mais tranquila, para tirar o estresse da rotina, porque todo mundo se estressa, né? No dia a dia todo mundo tem alguma incomodação, problemas, imprevistos, enfim. Não importa se tu gosta muito daquilo que tu faz, ainda vai ter isso. E por isso a gente tem que ter atividades que vão nos ajudar a lidar com esse tipo de coisa, né? E aí, respondendo a pergunta, então, Mari, como que eu posso descansar? O que eu tenho de opções para fazer na hora do meu descanso, né? E não é que o descanso é para virar uma checklist de atividades a serem feitas, não é isso, mas aqui eu quero falar para te dar uma ideia de coisas para fazer. Então, a primeira coisa que eu vou te dizer para fazer é pensa em coisas que tu gostava de fazer quando tu era criança, quando tu era adolescente e que tu não faz mais. Ou coisas que talvez tu sempre quis fazer, mas que tu nunca fez. Então, talvez tu sempre quis pintar um quadro, mas tu nunca fez isso, tu sempre deixou para depois ou tu achava que tu não ia conseguir. Vai lá e tenta. Se tu tiver vontade, não precisa ficar esperando ter as condições ideais, ter tal coisa. A gente sempre tem uma justificativa pra não fazer, né? Mas não fique esperando, sabe? Testa e se tu não gostar, tenta outra coisa. Então, pensa primeiro nisso, mas
algumas sugestões, assim, de coisas que tu pode fazer. Então, é pintar, desenhar, escrever, que é uma coisa que eu também gosto de fazer e que eu retomei esse ano, que é uma atividade que me deixa em estado de flow, que faz eu me concentrar bastante, faz eu perder a noção do tempo. Tu pode tomar sol, é uma coisa que eu também gosto muito de fazer, de ficar ao ar livre, fazer às vezes até algum esporte. Uma coisa que eu sempre falo que eu quero fazer é voltar a andar de patins. Eu adoro andar de patins, só que como eu tô com problema na minha perna, eu não posso andar, né? Então eu tô esse último ano inteiro querendo andar e não posso. Porém, ainda vai chegar o meu momento. Mas tu pode andar de patins, tu pode andar de bicicleta, tu pode correr, ou então fazer alguma coisa em casa, por exemplo, assim, descobrir coisas de artesanato, coisas manuais para fazer isso, que é bem interessante, coisas que envolvem a nossa criatividade. Eu também quero desenhar, eu tenho o Procreate, né? E tinha uma época que eu tava fazendo uns desenhos e eu deixei de fazer. Eu quero fazer nele também, que eu sei que tem vários tutoriais no YouTube, que daí a gente pode olhar e saber como fazer o desenho. Então eu quero ver isso também. Mas procure fazer então atividades no offline como essas que eu falei. Brincar com o cachorro também é muito bom para descansar. Mas aqui eu tô falando sobre hobbies, né? Então tu começar a entender aquilo que tu gosta de fazer, aquilo que te faz feliz e que te faz bem. Aí sim, gente, o cabelão está de volta e está para ficar, pelo menos por um tempo. Eu vou ficar cabeluda por aqui, mas é isso que eu queria falar pra vocês, então, nesse vídeo de hoje. Deixar um convite aí pra refletir se tu tem se dedicado a hobbies, a atividades que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho ou com outras coisas que tu faz. E eu quero que tu me conte aqui embaixo um hobby, alguma coisa diferente que tu escolhe fazer nas próximas semanas ou na próxima semana já para colocar em prática, que vai ser uma coisa para te ajudar a descansar, para te ajudar a recarregar as energias, que eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e eu te espero então no nosso próximo vídeo. Muito obrigada por assistir, um grande beijo e até lá!